Porque como uma planta precisa de Diz liberdade, que os índios não castigam os filhos, né? é por isso que eu estou falando essa Ouviu parte. falar isso. Então, a criança, É outro tipo de a criança disciplina. cresce aqui. Não, é outra A metodologia. criança tem que crescer na liberdade como a planta cresce dentro de uma liberdade para que possa crescer forte e sadio. Que maravilha. A cultura guarani, ela permite, e não só guarani, mas do indígena, essa observação. Então, com os guaranis acontece que à noite, os guaranis têm por princípio a espiritualidade e eles trabalham exercitam, né, no cotidiano. Então, o universo guarani, ele se representa por todas as manifestações de Deus. O que acontece? O Guarani, quando o sol se põe, ele principia a rezar através de ritos e cantos. Maravilha. E agradecer a Deus. E o pajé, ou o cacique, ele reúne, então, a sua tribo e ele vai fazer uma preleção sobre o que aconteceu de bom e de errado na tribo. E ele soube, Maravilha. vamos dizer, que uma criança fez Praticou um ato. qualquer, né, vamos dizer, desvio de conduta, da normalidade, do padrão. Ele não vai apontar aquela criança, mas ele vai falar sobre o fato, O evento em si. para que sirva de exemplo para todos e não deixar constrangida a criança nem os pais da criança. É. Então, ele vai pegar aquele ponto e vai explanar para a tribo toda Maravilha, né? as consequências. Eles vivem no limiar do transcendente com o natural, né? Exatamente. O transcendente é porque eles são espiritualizados, O valor, esse valor né? que Totalmente. ainda temos entre nós e que devemos é. preservar, acima de tudo, porque ele nos conta da nossa história, das Sim, nossas verdadeiras claro, raízes, né? lógico, Porque nós culturalmente assimilamos outras. Um dia no passado Culturas. nós tínhamos esse status aí que eles têm hoje. Exatamente. E esse estado que eu chamo de pureza do saber indígena, da vivência É deles, uma coisa pura, né? que é muito difícil. O branco ele assimila índio, mas ele não assimila a cultura indígena. Tem dificuldade. E ele exige, quando na realidade a gente tinha uma completa harmonia. Mas vamos escutar o professor o Antônio. Tupã, o Cabreira Tupã, ele é o nosso mentor. Ele hoje é. aqui. Bom, eu quero continuar falando um pouco da Fale. importância da nossa cultura. Fale tudo E se dentro quiser. dessa cultura, nós dentro de pouquíssimo tempo, uma maravilha, também está chegando o dicionário na língua unificada da língua do Mercosul. Quando sair esse dicionário, você vem aqui para falar sobre ele. Perfeito, vamos estar apresentando aqui. Falar E sobre para ele. isso nós estamos chamando os parceiros, o próprio Isso. governo, para dar esse ênfase, essa importância, porque hoje nas escolas nós não temos o dicionário Guarani Você veja, né? dentro. Só agora, 2010, que 500 e Teve poucos que vir o anos. professor Antônio. Que loucura. Pra 500 fazer a ponte. e poucos anos que estão aqui os usurpadores, né? É verdade. E só agora vão dar chance de fazer um dicionário, né? E virtual, virtual seu também, Rubens, né? Virtual em 3 idiomas e interativo. A parte mais impressionante isso que vai as ser pessoas. um fenômeno mundial quando sair. E eles Com chamam smartphone, né? É, né? completo, tá? Realmente aqui na mesma altura. Então nós queremos também essa parte e nós queremos também uma educação de qualidade. Os Isso que- antropólogos do mundo inteiro, né, vão poder acessar. Né? Perfeito, todos interessados. Então é um tema Professor, principal. eu gostaria que o senhor abordasse o interesse, como o senhor Rubens falou, do mundo na questão da língua guarani. Eu queria que você falasse um pouquinho como o mundo Vai tomar conhecimento vai dessa tomar língua. conta. Você falou que tinham mais de 400 mil sites antes do pico Antes da do- internet. do Então vamos pulo. lá. É, Bom, eu estou explicando que em 2004 já tinha mais de 400 mil sites. nossa. E aí ainda a internet aí não tinha chegado no auge. Hoje está totalmente entrelaçado. Nossa. É a língua que mais se estuda no planeta Terra. E é assim que eu falo. Que maravilha. hein? Porque a países. pessoa que você entrar, eu coloco aqui, os Estados Unidos estuda Guarani, Verdade. por ser muito importante. A Alemanha estuda Guarani desde 1800. A Espanha estuda, a França estuda Guarani. A China estuda Guarani, o Japão estuda Guarani. O Brasil, aqui nós estamos iniciando Os o curso aqui. linguistas do mundo aqui. inteiro. Aqui no Selim, nós estamos iniciando o Guarani. Tá? Então Seria aqui a Centro PUC. de Línguas da Universidade Centro de Federal. língua, aquele ali aqui. da universidade. Só que não temos material
e é muito assim pouco visualizado porque ninguém dá valor, porque não sabe que a nossa língua significa que a origem da palavra somos a origem, somos a raiz. Estou trazendo aqui para que você possa entender perfeitamente bem o que significa para nós. E muitas vezes as pessoas que dizem que somos ágrafo. Nós não podemos ser ágrafo. O que significa ágrafo? Que não tem escrito. Que não tem escrito, que não tem palavra. Isso, o público É justamente. tem que Então, como que você vai chamar uma pessoa que é a própria palavra? Vai chamar de ágrafo. Eu chamaria aqui o Rubens de ágrafo, porque ele não é a palavra. A palavra significa raiz. Chamaria ela de ágrafo, ágrafa, por não ser a raiz. Mas nós somos a raiz, a semente, a fruta. Claro. A língua guarani, ela é ideogramática, exemplo das línguas asiáticas, do chinês, né, do japonês. Por isso ela tem esse duplo sentido. Tanto é a semente como é o alimento e vai muito da fonética. Então a entonação muda o sentido da palavra. E o que se traduz aí? Que ela é toda simbólica. Que nós, toda a língua guarani, ela diz muito mais do que se apresenta. Ela está carregada de conteúdo. Cada palavra... É uma língua rica. Cada semente, esse aqui é o universo. Aqui nós temos língua outro elemento principal, água. É a parte mais principal que nós chamamos de É, porque isso é a vida, né? Porque a água é vida. Água. Mas é vida. esse elemento não significa somente água. Esse elemento chamado de representação através do Y, também se representa fogo, vento, plasma. Puxa, está tudo inserido Aqui, no mesmo contexto. são 5 elementos significados aqui. Nós temos chamado água, fogo, vento, plasma e terra. Porque como que se vai plantar na terra se não tem terra? Como você vai plantar? Para se desenvolver. Como vai plantar a araucária? Tá. Então, e precisa da água. Precisa. O que nós chamamos de plasma? O raio solar. O sol. Tá. E depois nós temos o fogo. Então, tudo isso depende daqui. E esse aqui nós chamamos de 70%, que é a parte mais importante, e nós estamos esquecendo de cuidar da nossa água. A parte vital, né? Então, isso significa também nós estamos perigando o nosso planeta, o nosso meio ambiente. Então, a parte I, nós falamos muito da palavra Iguaçu. 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 Eu vou também decodificar essa genética Iguaçu. Iguaçu é um grande monumento. Pode ser natural ou artificial. Mas jamais será água. Tá? Iguaçu. Iguaçu. Então, é um grande monumento iconográfico. Nesse ponto, nós podemos situar 2 exemplos. As cataratas do Iguaçu. Quando se diz cataratas do Iguaçu. Sim, mas avalanche de água, né? Sim, mas aqui não, mas quando você fala Iguaçu, você não está falando água. Não está falando da água. Falando grande monumento natural, criado por Deus. Que seriam as cataratas, a região. Sim. E aí nós temos outro avalanche, que é a Itaipu Binacional. Um Iguaçu, um monumento artificial criado pela mão humana. Então nós temos. Mas quando fala Iguaçu, falamos de água grande. Monumento. E quando as cataratas, o nome das cataratas é Ituzaingó. A palavra... As cataratas significa as cataratas de Deus. A catarata de Nhanderu. Então, Ituzaingó. Água. Sim. Tu, pai. Saingó está colgado, está caindo. Então, Ituzaingó. Até hoje também esse aqui nunca foi estudado. Então, esse é o ponto crucial, Rubens. Silvana, que está com a gente aqui, da importância o Brasil reconhecer o Guarani como a 3ª língua oficial do Mercosul. Tem que ser feito um decreto, tem que assumido pelo presidente da República. Sim, eles são tão entusiastas do Mercosul, né? Sim. E lá na região do Mercosul, que países já aderiram? Já tem documentos sobre essa decretação, né, sobre a língua? Bom, que movimentos existiram? O movimento, hoje é o movimento Mercosul, o Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai é 100% aderindo